Glória a Deus. Oh, glória, glória, glória. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, glória, Tu és o amado, o desejado e a glória dessa casa, Senhor. Ainda bem que eu vim. Quem está feliz de estar aqui pode dar esse brado aí também. Diga, ainda bem que eu vim. Você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa. E num ambiente como esse, até o que era para dar errado no final dá. Oh, glória! A paz do Senhor Jesus, igreja. Eu estou com a boca seca de nervoso, de alegria. Sabe assim, quando você está, Jesus, tem misericórdia. Eu estou naquela oração, Deus, pelo amor de Deus, o Senhor me use, hein? Que noite linda, que oportunidade incrível que o Senhor nos concede de fazermos culto a Ele aqui hoje. E com isso fazermos também história para a glória do nome de Jesus. Eu estou feliz de estar aqui, estou honrada. Quero render graças ao Senhor por essa oportunidade, porque estamos aqui por causa dEle. Só para eu ter certeza que a sua atenção está totalmente voltada à palavra de Deus, complete aí para mim, por favor. Estamos aqui por causa dEle, por Ele, para. São todas as coisas. Foi o Senhor quem fez isso, pastor André. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Deus abençoe o Senhor, Deus abençoe Cassi, toda a sua família. Nós queremos honrar de um modo muito especial a vida do pastor Márcio Valadão. A sua vida nos constrange em amor. Pastora Renata, quando nós olhamos para vocês, a gente tem vontade de ser mais crente. Parece até que eu ouço a voz do pastor André falando com a gente. Vocês não são crente, não. Porque eu acho que é por isso que ele acabou vivenciando esse bordão. Porque quando ele olha para vocês, ele espera. A gente tem que ser mais crente, né? Deus abençoe, muito obrigada por toda a entrega e renúncia diante do Senhor. Deus me confiou uma palavra para essa noite, eu quero compartilhar ela com você. Está no livro do Gênesis, capítulo de número 17. Quem trouxe Bíblia para a virada, diga glória a Deus. Jesus ajuda os outros. Gênesis, capítulo de número 17, eu quero ler só um versículo com você. Gênesis, capítulo 17. Redobre a sua atenção. Gente, perdão, deixa eu fazer só mais uma coisa antes de ler o texto. Isso está no meu coração desde a hora que eu cheguei aqui, porque eu percebi isso logo que cheguei. O que eu percebi? Eu percebi uma entrega muito grande de pessoas trabalhando aqui dentro full time enquanto a gente está adorando ao Senhor. E é uma quantidade gigantesca de pessoas cuidando de tudo para a gente poder adorar. E é isso. Mistura essas palmas com glória a Deus e aleluia pela vida daqueles que decidiram virar o ano servindo ao Senhor. Agora redobra um pouquinho mais as palmas, não deixa a lenha acabar não, vai. E aplauda ao Senhor pela vida desses ministros de louvor e adoração, que eu percebi que não pararam nem para ir no banheiro. Aplauda ao Senhor por aqueles que estão adorando ao Senhor conosco. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nós precisamos, quanto igreja, dizer que nós reconhecemos o trabalho de vocês e dizer que esse trabalho e a vossa obra não é vano, Senhor. Ei, você aí de pretinho, de begezinho, tem uma recompensa, viu? Deus abençoe. Vamos ao texto. Gênesis 17, diz assim a palavra do Senhor. Quando Abrão, quem está comigo, diga amém. Quem está ligado, diga glória. Quem quer ir embora antes do culto, diga eu aqui. Tá vendo? Não está ligado, terra. Você veio para a virada, como é que vai embora antes? Redobre a sua atenção. Quando Abrão, que aqui o Senhor ainda não havia mudado seu nome para Abraão. Então o texto diz, quando Abrão tinha 99 anos de idade. Quantos anos, gente? Apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou Deus Todo-Poderoso.
Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Em outras versões, eu já li a Bíblia com o comentário do pastor Márcio e sei que essa aí é da sua versão. Em outras versões, anda na minha presença e ser perfeito. Ande de acordo com a minha vontade. Agora eu vou falar numa linguagem bem apopulacho, que é para todo mundo entender. Como essa não é a primeira vez que Deus está falando com Abraão, mas a primeira vez que o Senhor falou com Abraão foi em Gênesis 12. Ali não houve uma manifestação, pelo que o texto relata, tão ostensiva da presença de Deus. Ali o Senhor manifestou a sua voz, ao que tudo indica, e não manifestou nenhuma aparição que evidenciasse a presença de Deus falando com Abraão. Por isso, inclusive, a medida da fé é medida em Abraão, pai da fé. Por quê? Porque basta ouvir para crer. Por isso, Paulo, ao escrever aos Romanos capítulo 9, vai deixar claro isso, dizendo: olha, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. É daí que vem a fé, pelo ouvir, mas não é pelo ouvir qualquer coisa, não é pelo ouvir qualquer pessoa, não é pelo ouvir qualquer palavra, é por ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é a fonte genuína de toda a fé. Em João 1, o texto vai nos revelar essa fonte. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. João está falando ali de Jesus. E como que ele fala de Jesus? Não falando propriamente de Jesus, mas falando da manifestação de Deus através da sua palavra, deixando claro que quem crê em Deus, crê na sua palavra. Quem crê na sua palavra, crê em Deus. Então Deus é a fonte de toda a fé. Como eu tenho fé, Camila? Tendo a palavra. Mas Camila, eu não estou me sentindo com tanta fé. Esse é um equívoco que vez ou outra a gente comete. Fé não tem nada a ver com sentimento. A fé não é sobre o que nós sentimos. A fé verdadeira é sobre o que nós sabemos da palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então Abraão é o pai da fé porque ele ouviu. Isso foi o suficiente para que ele cresce, que aquela voz que falava com ele era a voz capaz de um Deus poderoso, suficiente não só para falar, mas para fazer cumprir absolutamente tudo aquilo que ele estava falando que ia fazer. Quando a voz de Deus se manifesta pela primeira vez a Abraão, Deus já vai fazendo com ele uma aliança e entregando para ele uma promessa. Mais do que a promessa, o que Abraão recebe da parte de Deus de mais importante é a aliança. Escute isso, porque sem uma aliança com Deus, você não consegue suportar o cumprimento de uma palavra de Deus. Porque todas as vezes que Deus te entrega uma palavra e você está debaixo de uma palavra, só Deus pode fazer cumprir essa palavra. Veja, e quando Ele cumpre essa palavra, só Ele pode dar sustentabilidade a essa palavra, manutenção a essa palavra. Toda palavra que você recebeu da parte de Deus fala muito sobre Ele, quase nada sobre você. Toda palavra que você recebeu da parte de Deus visa glorificar o nome dEle e não o nosso. Tudo aquilo que Deus disse que ia fazer e que tem feito na sua vida tem como objetivo a palavra dEle ser sustentada para que o nome dEle seja glorificado. É por isso que você não tem que ficar ansioso, preocupado, sendo visitado continuamente pelo sentimento de medo e culpa. Medo por não se ver capaz, culpa por não se achar suficientemente crente, cheio e poderoso
para viver o cumprimento do que Deus falou. Você não pode deixar esses dois sentimentos permearem o seu coração. Mas Camila, por que eles têm dominado a minha vida, minha mente, minhas emoções, minhas ações, meus sentimentos? E isso tem minado a minha fé, que é a força da minha crença naquilo que Deus me disse que ia fazer. Por quê, Camila? Porque achamos que quando Deus nos entrega uma palavra, também somos responsáveis por fazer cumprir aquilo que Deus nos prometeu. Gente, a gente sabe disso na teoria, mas na prática, a gente não vive essa verdade. A gente ouve de Deus uma palavra e pensa que do dia para a noite vai conseguir ficar mais crente do que foi antes de ouvir a palavra, só para Deus cumprir rápido aquilo que Ele falou, como se Ele estivesse contando 50% comigo para cumprir aquilo que Ele falou. Deus já sabia exatamente quem você é, aonde você estava e como você estava, muito antes de você conhecê-lo. Ele já te conhecia. A palavra do Senhor revela para nós, João, que não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei. Eu te escolhi, eu vou te dar um nome. Mas a gente desenvolve uma ansiedade, e eu não planejei falar isso, mas Deus está mandando eu dizer isso, porque são muitos corações ansiosos no dia 31, colocando a sua expectativa numa data. A partir de hoje, a sua expectativa, quando o ano virar, eu viro. Quando passar meia-noite e tudo será transformado, porque eu estou nessa atmosfera, com todo respeito à atmosfera, e eu creio de todo o meu coração, mas não é na atmosfera, não é na cadeira que você está sentado. A nossa expectativa e o motivo da nossa reunião é estarmos aqui para adorar aquele que sustenta a palavra que liberou, quando ninguém nos via, numa situação desfavorável, desconhecidos e incrédulos em áreas da nossa vida. Quando a voz do Senhor se manifesta a Abraão, Abraão crê. Por quê? Porque a voz de Deus é o suficiente. Deus não mandou um currículo para Abraão. A Bíblia que temos em mão ainda não existia nos dias de Abraão. Deus não precisou provar que ele era quem dizia ser, para que Abraão cresce nele. Camila, por que você está falando isso? Para você entender que a palavra de Deus é o suficiente, não só para sustentar os seus dias, mas para sustentar todas as gerações que virão depois de você. Pastor Márcio, eu estava aqui e Deus falava ao meu coração: diga a ele, diga ao meu povo que eu sou um Deus de gerações. Por isso ele disse para Abraão: porque você creu, estou parafraseando, porque você ouviu, porque você recebeu, em outro momento então ele diz: eu abençoarei os filhos dos seus filhos, os filhos dos seus filhos neles, eu abençoarei as suas gerações. A palavra de Deus garante acerca de si mesma, dizendo: céus e terra passarão, mas as minhas palavras... Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. As minhas palavras. Grita comigo, Arena, e diga: jamais. Você não gritou, diga: jamais. Levante a mão em sinal de resistência e diga: jamais. Deve ter muito americano, diga: never. Jamais passarão. As minhas palavras não passarão. Tudo que eu disse que ia fazer, eu vou cumprir, porque eu não estou confiando na sua habilidade. Eu estou sobre a minha palavra. E sobre a minha palavra, a estéril é mãe de filhos. Sobre a minha palavra, o enfermo é curado. Sobre a minha palavra, a depressão bate em retirada. Sobre a minha palavra, a sua virada não vem numa data e numa hora. Ela vem agora debaixo da minha palavra, diz o Senhor. A tua virada não é um dia, a tua virada é uma pessoa. A pessoa de Jesus. O verbo. O verbo. Sabe conjugar verbo? Sabe conjugar verbo? Comece pelo eu.
É o primeiro. Quando estamos para aprender a conjugação verbal, naquela categoria, eu não sei como chama, que eu não sou boa de português. São pronomes, amor, que fica ali antes? Eu, tu, é? Eu não posso errar, que meu marido é praticamente a gramática. Então, ao lado ali na lista de pronomes, para a conjugação, quando vamos aprender verbo, qual é o primeiro? Então a gente aprende a conjugar o verbo através desse pequeno pronome. Eu. Rapaz, isso mexe com a cabeça de muita gente. Esse negócio de botar o eu é coisa séria. Só que Deus também começa por aí. E Ele conjuga o verbo ser para anunciar quem Ele é. Eu. E a verdade é que de um tempo para cá, e eu vou falar como Deus está mandando eu dizer, Deus fez tanto por nós que a gente, se não vigiar, está começando a achar que é. Mas entenda, como se estivéssemos aprendendo a conjugação dos verbos agora. Deixa o eu para Ele, se contenta com o tu embaixo, logo depois do eu. Aleluia. Ele não usa essa primeira expressão quando aparece para Abraão em Gênesis 12. Não. Ali ele libera sobre Abraão uma palavra, para que ele se mova diante daquela palavra, para que assim ele demonstre se há nele fé, para que uma ação seja manifestada. Porque a fé sem ação, ou seja, sem obras, a fé é morta, não tem efeito. Por isso fé não tem nada a ver com o que você sente, fé tem a ver com o que você sabe. Logo você não precisa sentir para profetizar, você só precisa estar de posse de uma palavra. E aí de posse de uma palavra, irmão, você fala sem sentir. De posse de uma palavra a gente aprende a falar pela fé. Fala aí, quantas carteiras de habilitação já tiramos pela fé? Quantos carros já compramos pela fé? Quantas casas que você já até vendeu antes de ter dinheiro para comprar ou para passar? Antes comprava pela fé, você dizia, eu vou morar aí pela fé. Eu vou viajar pela fé, vou ganhar o green card pela fé. Você estava lá no Brasil e dizia pela fé, eu vou morar nos Estados Unidos. Deus usou um profeta, Deus falou na sua palavra. O Lucas já falou pela fé aqui em cima, meu filho vai ser americano. Pela fé, pela fé, pela fé. Porque a fé sem obras ela é morta. A fé precisa de confissão. Quem está me ouvindo bem, diga amém. Uma fé que não é confessada não é verdadeira, não é robustecida, não é executada. E aí agora não é Camila, não é ninguém que está falando aqui, irmãos. Foi o próprio Jesus que disse assim, porque aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu e diante dos anjos que estão diante dele. Eu acho isso interessante, olha o que Jesus vai dizer. Porém todo aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, também ficará envergonhado diante do meu Pai e dos anjos que estão no céu. Veja isso, Jesus não diz aquele que não crê em mim, Ele diz aquele que se envergonha de mim. Ou seja, crê. Se está chorando é porque crê. Se escolheu passar a noite aqui é porque crê. Se está no meio do povo de Deus é porque crê. Tem gente que está aqui e até diz assim, não, eu vim porque eu não tinha nada para fazer. Conversa fiada, podia ter feito qualquer outra coisa, mas você está aqui porque crê. Diz que está desviado, mas crê. Diz que está afastado, mas crê. Quando a coisa aperta, tu conhece o nome de um monte de santo, mas chama o nome de um só, e ainda é fervoroso. Você diz, há poder no sangue de Jesus. Você crê, mas por que não se posiciona? Porque a confissão gera atitudes que você diz, eu não posso confessar agora porque eu ainda não casei. Não posso confessar agora porque ainda não me legalizei. Não posso confessar agora porque ainda não larguei meus vícios. Isso. Só que Jesus não mandou ninguém resolver a vida para vir. Ele disse, vinde a mim. Todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. E ele não disse, eu vou te dar uma surra. Não, ele disse, e eu vos aliviarei. Mas não confessa por quê? Porque na confissão você sabe que logo depois disso o Espírito Santo vai cooperar e vai impelir para que você tome atitudes que combinam com a fé que você disse que tem. Então a questão da confissão,
está totalmente ligada à nossa necessidade. Quer ver a mão de Deus entrar em ação? Expresse uma fé que confessa. O que é isso? Uma fé que obedece mesmo quando não sente. Abraão fez isso? Fez. Eu já começo a encerrar aqui debaixo de um entendimento. Preste muita atenção. Deus fez tudo por Abraão. Se você me ouve, complete, por favor. Deus fez? Se o pessoal lá de cima me ouve, por favor, repita. Deus fez? Absolutamente tudo por Abraão. Só que teve uma coisa que Deus não fez, e essa foi a única coisa que Deus não fez. O quê? A mudança de Abraão. A mudança Deus não fez. Eu não estou falando de mudança de caráter, porque tudo isso foi transformado na caminhada. Eu estou falando da mudança física e literal, de quando ele recebeu de Deus uma ordem, dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, do meio da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Não sabia para onde ia, mas obedeceu e fez a mudança. Abre aspas aqui para a gente contextualizar na nossa geração. Fechou as caixas, lacrou com as fitas, enrolou as tendas e foi-se embora. Veja, Deus fez tudo por Abraão, só teve uma coisa que Deus não fez: a mudança. O que foi que Deus não fez? O que foi que Deus não fez? Porque a mudança competia a Abraão mostrar que ele cria naquela palavra que estava sendo liberada para ele. Como ele iria demonstrar isso? Dizendo eu creio? Não, obedecendo. Qual é a resposta à fé que eu digo que tenho em Deus? Obediência. A resposta à fé que eu digo que tenho em Deus não está na canção que eu canto, não está no sermão que eu prego, não está nas línguas estranhas que eu falo, não está em nenhuma manifestação aparentemente de fé e de adoração. Uma fé genuína usa como resposta genuína atos de obediência. Então, se você crê, faça. Crê que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens? Creio, então confesse. Ah, mas tem que fazer isso, confesse. Crê que aquele que batiza será salvo? Eu creio, então batize-se. Crê que o pão e o corpo é o corpo e o cálice é o sangue? Então faça parte do corpo de Cristo. O que você crê? Obedeça. Obedeça. Deus te mandou vir para a América, então não volte, porque você ainda não recebeu o que você queria. Obedeça. Deus falou para você cantar e não perguntou se a sua voz era boa, então bote para ensaiar e cante até que Ele visite sua prega vocal. Deus falou que você vai pregar, então não espere o telefone tocar. Você não é pregador quando tem uma agenda, você é pregador quando Deus te dá uma palavra. Pregue a mensagem que Ele te deu. Compreenda. Obedeça. Camila, como eu respondo? Como eu tenho uma fé que Deus veja que pode liberar sobre mim palavras, palavras de poder, palavras de milagre, palavras de transformação. Obedeça. Olhe para quem está do seu lado quando eu disser 3, agora não. Quando eu disser 3, você vai dizer assim para essa pessoa: não sinta, obedeça. É 1, é 2, é 3, diga! Não sinta, obedeça. Deus não te chamou para conversar sobre o que Ele vai fazer com você. Deus te chamou para participar daquilo que Ele já está fazendo antes mesmo de você nascer. Sinta-se um privilegiado e obedeça ao comando. Execute. Há de Deus uma palavra profética nessa noite. E o Espírito do Senhor está sobre mim. E Ele me manda entregar a essa igreja. 2025 não é ano de planejamento, é ano de execução. Executa. Executa, executa. Pare de passar os cultos, Lagoinha, dizendo: Deus me dá unção para curar. Deus está dizendo: a unção já liberei. Comece a impor as mãos sobre os enfermos. Execute. Execute a palavra. Execute a palavra. Obedeça. 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 O Espírito do Senhor está aqui. Impõe
Diga para essa pessoa: obedeça, 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 obedeça. Para de perguntar a Deus se você deve entrar aonde Ele já te mandou ir. Obedeça, obedeça. Obediência, obediência. Obediência. Meu Deus. Não é a minha mão sobre a sua cabeça, é obediência que vai levantar teu ministério. Não é o gabinete com o pastor André que vai virar a tua vida, é obediência que vai mudar a tua vida. Obediência. Obediência. Então você ouve a voz de Deus e isso é o suficiente. E como que eu demonstro que eu acredito no que Ele falou? Obedecendo. E como que eu demonstro isso? Me expressando materialmente, fisicamente, verbalmente. Todos nós estamos recebendo a palavra, amém ou não amém? Quantos de nós viveremos o cumprimento do que está sendo pregado aqui? Somente os que tiverem coragem de obedecer, de profetizar, de entrar, de falar, de repetir aquilo que Deus já falou. Sente, mas não fala. Eu prefiro quem fala, mas não sente. Aí você diz: Camila, mas Deus trabalha com motivação. Só que a obediência corrige tudo, até a motivação. Obedeça. Você que é profeta, que está debaixo de um mover, se nessa noite, eu creio que Deus vai fazer isso aqui hoje, o Espírito de Deus soprar para você sair do seu lugar, impor a mão sobre alguém, entregar uma palavra, um dom, uma cura. Não caia na besteira de esperar Deus revelar tudo para você levantar depois e saber se entrega. Nessa noite Deus vai separar os profetas dos covardes. Nessa noite Deus vai separar Abraão e Ló. Essa noite é uma noite em que você precisa decidir se você entra dentro de 2025 obstinado. Eu não estou falando de mim, o Espírito botou essa palavra na minha boca. Ele está dizendo: você precisa entrar em 2025 obstinado a pecar, Camila, não, a obedecer, custe o que custar. Eu estou pregando para gente que vai romper noivados que seriam casamentos desastrosos, abusivos e agressivos. Deus está dizendo: tu vai mandar mensagem para ele hoje ainda, porque a minha palavra vai separar o teu ano. Não é a data, é a minha palavra. E quando ela se manifestar dentro de você, não hesite. Obedeça. Não espera Deus te revelar tudo primeiro para fazer a mudança, para fechar as caixas. Seja como aquelas crianças que desejosas de ir na rua fazer alguma coisa. Estou falando da minha época. Eu lembro que às vezes minha mãe dizia assim para mim: ó, vai na rua e compra. Antes dela falar o que era, eu já estava correndo, porque eu era toda para ir para a rua. E aí no meio do caminho eu tinha que voltar, e ela estava olhando assim para o portão, como quem disse: você não sabe nem o que vai comprar, porque a vontade de ir logo era tão grande que me tirava a razão do que eu ia fazer. Deus está dizendo: eu quero você assim como uma criança na minha presença. Não hesite, execute. Se eu mandar você levantar hoje, diz o Senhor, e falar: toca na irmã assim, assado, não fique no lugar dizendo: tá, eu toco e falo o quê? Levanta e vai tocar. No meio do caminho eu te falo. E se eu não falar nada, vai lá e só toca. Talvez eu esteja apenas te colocando num teste de obediência. Abraão ouviu, isso foi o suficiente. Contudo, aqui Deus não disse para ele: eu sou. Não disse. Fez com ele uma aliança. E a aliança que temos com Deus é mais importante do que todas as promessas que Ele nos deu. Olhe para cá, igreja. Cremos nas promessas, amamos as promessas, mas estamos aqui por causa da aliança. Você vê ministérios ruírem, não porque não tinham promessa, mas porque não tiveram aliança. Pode ter unção, poder, palavra. Deus é o gestor da sua palavra em nossa vida. Preserve a aliança.
Preserve a aliança acima da promessa, porque é a aliança com Ele que não faz você ser esmagado dentro do que Ele disse que ia fazer. Lembra? Porque tudo o que Ele disse que ia fazer não diz respeito a você, diz respeito a Ele. Só que Abraão ainda estava conhecendo Deus, escute isso. E quando nós ainda estamos conhecendo Deus, Deus não está ainda nos conhecendo, Deus já nos conhece. Então o tempo foi passando, e o filho que Deus falou que ele ia ter, haja vista que Deus lhe deu uma promessa sobre multiplicação e uma promessa geracional, não se cumpria. Então Sara, a esposa de Abraão, teve uma infeliz ideia, germinada no terreno da incredulidade, e ela disse a ele: deita com a minha serva Agar, e dela nascerá o cumprimento daquilo que Deus nos falou. E eles acordam entre si isso, e Agar gera. Isso vai trazer problemas não só à casa de Abraão, mas problemas a nações até hoje. Quando você recebe de Deus uma promessa, você precisa caminhar no plano. No plano, por favor, me ouça, no plano. Escute isso. Deus, quando te entrega uma palavra, Ele está comprometido com o resultado. O que é isso? Ele vai cumprir. Mas quando Ele te entrega essa palavra, Ele quer que você se comprometa com o método e não com o resultado. Então entenda, Deus pode fazer cumprir de diversas maneiras aquilo que Ele falou para cada um de nós. Só que Ele só fará cumprir na vida daqueles que obedeceram o método. O que Ele está dizendo? Associe-se, aliance, comprometa-se com o plano que a gente combinou. E deixa o resultado comigo. Bata no teu peito aí agora e diga o resultado. Bora, diga o resultado. Não é comigo. Bate no peito e diga: não é comigo. Olha para o teu irmão e diz: resultado. Diga: resultado. Não é contigo. Diga assim: contigo. Diga: contigo. Abre essa boca, preguicinha. Diga: contigo. É o plano. E qual é o plano? Obediência. Deus vai te dar um método, Deus vai te dar um plano, Deus vai te dar um jeito, Deus vai te dar um caminho nada a ver. Quando todo mundo estiver indo para um lado, Deus vai dizer: vai por ali. Deus vai te dar um caminho nada a ver. Deus vai mandar você fazer umas paradas nada a ver. Deus Deus usa o nada a ver direto. Você quer ficar, Ele diz: é tempo de sair. Quando você diz: já estou bem, Ele diz: levanta e sai. Deus é nada a ver. Deus usa muito nada a ver. Deus não trabalha com concorrência. Deus não trabalha com concorrência. Se tem uma coisa boa de se apropriar da palavra de Deus, é que adorador não é competidor. Deus não trabalha com a concorrência. A palavra de Deus te tira do lugar da concorrência. Ela te pinça para um lugar aonde somente o plano de Deus basta. Então o resultado é com Deus, mas o comprometimento do plano, que é isso? Ficar no caminho que Deus falou, fazer aliança com as pessoas que Deus falou. Ah, tem um monte de rota para eu chegar lá. Vai na rota que Deus falou. Faz o... Entendeu? Ah, mas por aqui é melhor. Não, Deus mandou eu ir por aqui. Ah, mas ali... Não, Deus falou para ficar aqui. Não, mas Deus disse para não. Ele disse para mim que é aqui. Eu vou por aqui. Não, mas tá todo mundo... Não é sobre o que eu quero viver, é sobre o que Ele me mandou fazer. Ele me mandou ir por aqui. Então vamos lá. Por que caminho Deus mandou Abraão ir para viver o cumprimento da multiplicação do filho que Deus disse que ia dar? Deus disse apenas para ele: caminha comigo. Só que o tempo foi passando, não se cumpria. Sara teve essa ideia, Agar teve um filho, deu um problemão dentro de casa, e esse problema está na nação até hoje. E no meio disso tudo, Deus não gostou desse jeito
que Sara tentou dar, e aparece no capítulo 17 e diz: Abraão, e agora Deus se apresenta. Deus agora não vai apresentar a sua obra. Deus agora não vai apresentar a sua aliança. Deus agora não vai apresentar o que Ele pode fazer. Deus vai apresentar a Abraão quem Ele é. Deus vai fazer Abraão olhar e entender que Ele não é só bom, que Ele é também soberano. Deus vai situar Abraão na autoridade que ele precisa ter em mente, não acerca do que Deus faz, mas acerca de quem Ele é. Então ele se aproxima, e neste dia o texto não fala de uma voz, o texto diz: e apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença. Vamos falar rasgado que é para todo mundo entender. O que Deus está dizendo é: Abraão, faz o que a gente combinou. Faz o que a gente combinou. Quando eu apareci para você, eu não apareci dizendo quem eu era, eu apareci dizendo o que eu fazia. Então o que ele estava dizendo: Abraão, só espera, porque quem vai fazer sou eu. Quando Deus te chama e te entrega uma palavra, Ele não está esperando de você habilidades que você não tem. Ele sabe que Ele vai te sustentar pela palavra. Quem está aqui nessa noite? Aqueles que não são, os que precisam de Deus para tudo. O ímpio prospera no seu caminho e ninguém entende. Por quê? Porque ele está prosperando, está crescendo, mas não é escolhido, não é sustentado pela palavra. Mas aqueles que estão aqui não assinam contratos sem Deus, não mudam de casa sem Deus, não namoram sem Deus, não noivam sem Deus, não casam sem Deus, não inauguram ministérios sem Deus. Por quê? Porque o que trouxe eles aqui foi a palavra. Então o que Deus está dizendo é: quando você não tinha nada, a minha palavra foi o suficiente para você fazer a tua mudança, porque você não tinha medo de perder nada. No caminho eu fui te abençoando. O tempo foi passando e você se esqueceu que na verdade, Abraão, você não está aqui porque é, porque tem. Você está aqui porque não é, porque Deus escolheu as coisas que não são para confundirem as que são, as fracas para confundir as fortes, as loucas para confundir as sábias. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Não é você, Abraão, sou eu. Não é Agar, Abraão, sou eu. Não é o ovário de Sara, Abraão, sou eu. Não é o útero de Sara, Abraão, sou eu. Não é o seu calendário, Abraão, sou eu. Sou eu. Eu sou. Sou eu. Há um grito do céu, e ele ecoa sobre a arena nessa noite. E assim diz o Senhor: eu te trouxe aqui para te lembrar que não é você, não é você, sou eu. Eu quem? O eu sou, o eu sou, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Deus de Abraão, Deus que faz promessa. Deus de Isaac, Deus que cumpre tudo que promete. Deus de Jacó, Deus que sustenta aquilo que já entregou, que mantém aquilo que já liberou. Sou eu, o eu sou. Êxodo capítulo 3, Moisés diz: Senhor, quando eu chegar lá e eles me perguntarem quem me enviou, o que eu digo para eles? E ele disse: diga que o eu sou te enviou a eles. Mas Deus já havia dito quem era. Vai lá e fala que eu sou o Deus de Abraão, dos teus pais, de Isaac e de Jacó. Por que ele pergunta de novo? Porque lá em cima Deus diz quem é, e lá embaixo, quando ele diz eu sou o que sou, ou sou o que serei, e serei o que serei, o que ele está dizendo é: eu não vou só mostrar para você quem eu sou,
mas eu vou mostrar para você que eu sou. Camila, parece a mesma coisa, mas não é. Quem eu sou? Identidade, testemunho, história. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de... Agora, quando ele diz eu sou o que sou, ou serei o que serei, o que ele está dizendo é, eu vou te mostrar que eu posso ser, abre aspas para o que eu vou dizer, qualquer coisa que você precise, se você estiver no plano que a gente combinou. Eu sou o que sou. Vai ficando de pé do teu lugar em nome de Jesus. Eu sou. Levante uma das suas mãos aos céus. Levante assim em sinal de devoção e de adoração. Diga: Deus, tenho visto quem és, mas preciso saber que és. Levante a mão, levante a mão. Senhor, eu oro agora para que no ano de 2025, aonde houver um ouvido atento à tua palavra, aqueles que já sabem quem o Senhor é, também vejam que o Senhor se transforma em água dentro da rocha, o Senhor se transforma em vento que sopra no mar, para que eles vejam que o Senhor também é maná que desce do céu. Eu sou o que você precisar que eu seja, desde que você esteja debaixo da palavra que eu te entreguei. Levante a mão e ouça isso. Assim diz o Senhor: eu sou o que você precisar que eu seja, desde que você esteja debaixo da palavra que eu te entreguei. Eu sou porta aberta, eu sou visto, eu sou o carro, eu sou a cura, eu sou a libertação, eu sou a promoção, eu sou o ministério que te entreguei, eu sou a palavra que eu te dei, eu sou a empresa que eu liberei para você, eu sou o que você precisa que eu seja, desde que você esteja debaixo da palavra que eu te entreguei. Mão no coração, mão no coração, mão no coração. Curva a cabeça, curva a cabeça, curva, curva. Pai, em nome de Jesus. Curva a cabeça. Pai, em nome de Jesus. Sabemos quem és, mas mostra-nos que és tudo que está por vir. As portas, as perseguições, as vitórias. Que não te vejamos só no testemunho do que fizestes, mas em toda glória, nuvem que está por vir. Que sejas o que quiseres ser. Diga: em mim, através de mim e por mim, em nome de Jesus. Eu vou contar de 1 a 3, você vai apertar a mão de alguém, como se estivesse apertando a mão do Senhor, e vai dizer assim para essa pessoa: faz o que você e Deus combinaram. Faz o que você... É 1, é 2, é 3. Aperte a mão de alguém e diga: faça o que vocês combinaram. Faça o que... Ei, faça o que vocês combinaram. Fica no plano e Deus dará resultado. Deus te abençoe.